Graça e paz, amém? Está renovado aí, em nome de Jesus, pela fé, já, graças a Deus. Fico feliz de te ver aqui, feliz de estarmos aqui, e Deus tem algo a mais para nós nessa noite. Ainda aí de pé, pega a sua Bíblia, você que trouxe ela, e já abre lá, por favor, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de 3, e nós vamos ler a partir do verso de número 10. 1 Coríntios capítulo 3 e verso de número 10. Vamos dar continuidade a esse tema que temos tratado nesse mês, que é a obra de Deus versus a obra do eu. Aprendendo a fazer a obra de Deus com o Deus da obra. 1 Coríntios capítulo 3 e verso de número 10. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Nós poderíamos repetir essa parte B aqui do versículo? Eu vou dizer e você repete aí depois de mim, por favor. Diga assim: entretanto, reflita bem cada um como constrói. Amém. Continuo eu. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? Graças a Deus. Senta aí, querido, toma seu lugar e vamos dar continuidade nesse tema, falando acerca de obra de Deus versus a obra do eu. E não existe nada melhor do que a gente poder aprender com quem entende do assunto, com quem tem autoridade, com quem tem conhecimento, né? Nada melhor seguir conselhos daquele que é bom naquilo que faz, daquele que entende daquilo que faz, né? E Paulo aqui nesses versículos que nós lemos, ele mesmo se auto-intitula como um prudente construtor. No versículo 10 ele diz isso, né? Ele se auto-intitula como um prudente construtor. Nós estamos falando de obra, e ninguém entende melhor de obra do que um construtor. Quem para entender melhor de uma obra do que alguém que constrói uma obra, alguém que edifica uma obra? E não falamos apenas de um construtor, poderíamos dizer de o construtor aqui desse momento, né? O sábio, o prudente construtor, Paulo. A prudência, ela é muito importante para a obra. A prudência, ela é muito importante para a edificação. Lembra lá quando nós lemos na palavra de Deus, Mateus capítulo 7, 24, quando fala acerca do homem prudente. E quem é o homem prudente que o Senhor assemelha? Aquele que ouve as palavras e as pratica. E o Senhor vai dizer: e esse eu vou assemelhar ele a quê? Aquele homem que construiu, que edificou a casa sobre a rocha. Então prudência é muito necessária na construção, prudência é necessário para a vida, né? A Bíblia ainda cita, né, tem aquele texto que fala acerca de Lucas capítulo 14, vai dizer isso, né? O qual homem que antes de construir a torre não calcula, não faz as contas,
para ver se ele vai conseguir terminar e completar a construção que faz. Para quê? Para que ele não venha a ser envergonhado. Então, calcular, né? Estar preparado para começar, mas para terminar, não apenas para começar, mas também para terminar a obra, fala também de prudência, de alguém que é prudente. Eu também gosto muito do Salmo 127, e verso 1 que diz: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não for o construtor da casa, em vão trabalham aqueles que constroem. Então olha só como prudência tem a ver com calcular a obra, né? Saber se a gente vai conseguir começar, mas vai conseguir terminar. Prudência tem a ver com escolher o solo perfeito, a rocha. Prudência tem a ver com o construtor ser o melhor de todos, Deus. O que é que o Salmo está dizendo? Se não for Deus, a obra já está, né, fadada ao fracasso, já está apontando para o fracasso, né? Então é muito importante. E aí quando nós entendemos que aqui Paulo está falando da obra e está se intitulando, auto-intitulando como um sábio construtor, a gente precisa observar os conselhos que ele faz. A gente precisa valorizar os ensinos que ele traz. E ele, como sábio construtor, começa falando aquilo que é de mais importante e que eu acredito que para nós já ficou claro. Eu já acredito que nós já aprendemos essa importância. É o verso 10, quando ele vai falar ali, né? O verso 11, quando ele fala então acerca do alicerce, do fundamento. E ele diz: olha, que ninguém coloque outro fundamento aquém do que já está posto, aquém daquele que já existe. Então existe um fundamento, já existe um alicerce. E qual é esse alicerce? Ele mesmo fala ali, né? Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto. E qual é esse? Jesus Cristo. Esse é o fundamento. E eu acredito que esse fundamento já ficou claro para a gente. Já ficou, né? Já tem o seu valor, já tem a sua estima nos nossos corações, na nossa caminhada. Mas ele não para por aí. Em continuidade a isso, ao ensino sobre a obra, ao ensino sobre a edificação, sobre a construção, depois de ele citar o alicerce, ele vai além. Porque nenhuma a construção, a edificação para no alicerce. O alicerce é o ponto de partida. O alicerce é aquilo que vai suportar tudo que será construído. O alicerce é que vai manter de pé a edificação. Então, depois de ele citar o alicerce, o que ele faz? Paulo então começa a citar alguns elementos, alguns materiais que as pessoas utilizariam nessa obra. Então ele diz: gente, já existe um alicerce, não aceite outro alicerce. O alicerce é Cristo, o alicerce é Jesus, ponto final. Mas aí ele começa a falar de alguns materiais utilizados, e ele diz: se alguma pessoa edifica, se alguma pessoa constrói. Quem está construindo aqui, irmãos? Fisicamente não, mas espiritualmente todos nós, todos os dias, né? Pastor, eu não estou com nenhuma obra lá em casa. Não, você está com uma obra na sua vida. Na verdade, nós somos uma obra em andamento. Nós tínhamos que ter aquela plaquinha o tempo todo aqui em obras, porque nós estamos em obras. Então nós estamos edificando uma obra, e ele está dizendo: olha, se alguma pessoa edifica, se alguma pessoa constrói, né? Se alguma pessoa está envolvida em uma obra, então é para nós. E ele vai dar um conselho. Que conselho, né? Ele vai falar a respeito dos materiais usados. Então, se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, qual é o alicerce? Cristo, Jesus. Ele está dizendo que existe um só alicerce, não aceite outro, já foi colocado Cristo como alicerce. Mas ele diz: sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Aqui ele está citando os elementos, né? Está fazendo essa analogia aqui da construção, e ele cita esses elementos como usados nessa construção. Então mesmo, Paulo está nos mostrando ali que mesmo sendo sobre o alicerce certo, que é Cristo, existe um só alicerce. Mas ele vai falar dos elementos, e o que ele vai nos ensinar com isso?
que mesmo sendo sobre o alicerce certo, nós corremos o risco de construir do jeito errado. Que mesmo sendo sobre o alicerce certo, nós corremos o risco de usar os elementos errados nessa construção. Porque ele diz, se alguém usando ouro, prata, pedras preciosas, palha, feno ou madeira, colocar sobre esse alicerce, que alicerce? É Cristo. E aí você vai entender o que esses alicerces, esses elementos, né, significam. Então, mesmo Cristo sendo o alicerce, nós corremos o risco de fazer a obra do jeito errado. Eu já tenho dito há algum tempo isso aqui, os irmãos falam, Jesus, ele não apenas nos ensina o que fazer, mas ele nos ensina como fazer. Porque tão importante quanto fazer é fazer do jeito certo. A Bíblia nos ensina acerca de orar, mas Jesus não diz, ore de qualquer jeito. Ele diz, não orem como os fariseus. A Bíblia nos ensina que precisamos jejuar, mas Jesus vai dizer, olha, existe um jeito certo de jejuar. A Bíblia vai dizer que nós precisamos buscar a Deus, mas o próprio Senhor vai dizer que existe um jeito certo de buscar. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. Sabe, semana passada o Cleiton estava falando algo aqui que achei tão profundo e quem estava aqui ouviu. E ele disse assim, há muitos anos atrás, Satanás se manifestava na igreja. Se orava e ele se manifestava, não era assim? E ele disse, hoje não mais, sabe por quê? Porque hoje muitas vezes ele faz parte da oração de alguns. Hoje, lembra que ele falou, às vezes a pessoa está orando e dizendo, me dá, ele diz, hoje ele faz parte da canção de alguns. Então olha como é importante fazer, orar, adorar, louvar, jejuar, caminhar, construir, edificar, mas do jeito certo, da maneira, né, correta. Então aqui ele fala de 6 elementos: ouro, prata, pedras preciosas, palha, feno e madeira. Ainda que seja 6 elementos, você vai perceber que aqui se tratam de 2 grupos. Nós podemos dividir em 2 grupos. Primeiro grupo, ouro, prata e pedras preciosas. Segundo grupo, feno, palha e madeira. 6 elementos, mas que eles vão ter aqui uma subdivisão, e você vai entender por quê. Primeiramente nós perguntamos assim, para a gente entender sobre onde encontrar. Aonde nós encontramos esses elementos? E a minha pergunta, a primeira é essa: aonde nós encontramos palha? Aonde nós encontramos feno? Aonde nós encontramos madeira? A resposta é simples: na superfície da terra. Na superfície, já pegou, né? Na superfície da terra nós encontramos palha, feno e madeira. Não é assim? Não é difícil alguém até mesmo tropeçar. Você nunca tropeçou numa madeira na rua? Um pedaço de madeira tropeçar? O feno não, né? O feno tropeça só no Velho Oeste. Passa aquele feno rolando assim. Mas está na superfície. A palha também. O que é que isso começa a me ensinar desse primeiro grupo aqui? Esses elementos, eles são encontrados na superficialidade. Esses elementos, eles são encontrados de maneira rasa, de maneira superficial. Como eu disse, não é difícil nem tropeçar neles. Então aqui nesse primeiro grupo, nós já começamos a perceber que haveria, porque Paulo estava falando que iria acontecer, talvez já acontecia lá e iria acontecer. O que ele está dizendo é que é possível, ainda que seja sobre o alicerce certo, Cristo, Jesus. Infelizmente alguns ainda estão fazendo a obra de maneira superficial, de maneira rasa, de maneira, perdão da palavra até, mas até de maneira leviana, na superficialidade, de maneira rasa, né? Então, fazer a obra de maneira superficial, o que é? É fazer a obra muitas vezes confiando no nosso talento, confiando na inteligência natural, confiando muitas vezes na nossa força, no conhecimento, no intelecto natural. Isso muitas vezes é o que? É fazer de maneira superficial.
Mas estamos falando sobre onde encontrar. E agora? Aonde nós encontramos ouro, prata e pedras preciosas? Aonde é que nós encontramos esses elementos? Para você entender que eles são diferentes. Eles não são achados no mesmo lugar. Eles não são encontrados da mesma forma. Por isso eu encontro essa divisão. E ele mesmo depois, falando acerca do resultado, vai deixar claro essa divisão. Então, se o feno, a palha, a madeira nós encontramos de maneira superficial, na superficialidade, como é com o ouro, com a prata, com as pedras preciosas? É na superficialidade? De maneira alguma. Quem aqui já tropeçou numa pepita de ouro? Quem aqui já andando na rua encontrou um diamante, uma esmeralda? Porque esses elementos não se acham na superficialidade. Esses elementos não estão de maneira rasa, né? Ninguém tropeça em nenhum deles. Esses elementos precisa haver a intencionalidade de encontrar. Alguém que diz, eu quero encontrar uma pepita de ouro, aonde tem? Porque eu quero encontrar. Então precisa haver a intencionalidade de procurar, de achar. E para achar é necessário buscar, procurar, porque são elementos que não estão na superficialidade, que a gente não tropeça neles, que a gente não encontra aí pela rua. Então esses elementos estão aonde? Na profundidade. Se de um grupo de elementos está na superficialidade, o outro está na profundidade. Para achar tem que buscar, tem que cavar. Sabe, e aqui então eu fico feliz, né? Porque se de um lado existe pessoas fazendo na superficialidade, glória a Deus, irmão, dá um glória a Deus aí. Existe gente fazendo na profundidade. Existe gente fazendo com profundidade, né? Buscando, cavando, de maneira intencional, procurando. Fazer a obra de maneira profunda tem a ver com depender de Deus. Tem a ver com a dependência de Deus, né? Para encontrar um desses elementos que a gente vai ter que fazer, cavar. E alguém que cava procurando, irmão, você já viu o que aconteceu? Isso já há muitos anos lá, Serra Pelada, né? Você viu tanto que cavaram lá? E aí eu pergunto, aquelas pessoas tinham fé? Quem é que vai ficar ali hora após hora cavando sem fé, irmão? Eles não estavam vendo o ouro, mas acreditando que o ouro estava ali. E acreditando, estão intencionalmente buscando. Existem elementos na qual a nossa obra permanecerá, em qual a nossa obra vai perseverar. Mas a pergunta é, estamos buscando? Né? Porque isso aqui fala do que? De depender de Deus, fala de uma vida de dependência, fala de uma vida de oração, fala de vida de secreto. Se é profundo, é profundidade, né? Não é sobre ficar buscando do lado de fora, na superfície, não, é cavar, é ter intimidade com Deus, é buscar. Não é sobre teoria ou informação, mas é sobre intimidade e revelação. Sabe, segredo a gente não conta em público. Coisa importante a gente não fala no meio do alvoroço. Você fala? Não. Quando você quer compartilhar algo importante, você faz assim com a pessoa, vem cá, vamos ter um secreto ali. Não é assim? E a gente muitas vezes no meio da euforia, no meio de qualquer jeito, a gente está dizendo, Senhor, me revela, Senhor, me mostra. Sabe, e nós precisamos entender, nós nunca tivemos tanta teoria ou quanta informação nos dias de hoje. E talvez por isso corremos o risco de andar na superficialidade. Mas o que nós precisamos é profundidade. Diga para a pessoa do teu lado, seja profundo. Profundo em Deus. Profundo na obra. A profundidade vai manifestar intimidade, vai manifestar a revelação de Deus sobre nós. Irmãos, entenda algo, a teoria e a informação não são ruins em si. Teoria e informação não é ruim em si, né? Por que a gente precisa entender? Elas são até muito boas, mas desde que usadas da maneira certa. A teoria, a informação usada da maneira certa, ela é muito boa, porque na verdade a teoria e a informação, elas devem nos apontar para um relacionamento.
É a própria teoria e a informação que devia dizer: sai da superficialidade e vai para a profundidade. Sai do raso e entra mais profundo. Então a informação é boa, a teoria é boa. Talvez o que é ruim é o que nós fazemos com ela. É como nós usamos a informação que temos, é como nós usamos a teoria que temos. Sabe, como eu disse, ela é boa por quê? Porque ela aponta para um relacionamento, ela aponta para uma dependência. Que toda teoria que nós tenhamos, que toda informação que recebamos, nos aponte para uma dependência total a Deus. Que a nossa informação nos leve a depender de Deus. Que a teoria que temos nos leve a depender de Deus totalmente. Sabe por que eu digo isso, querido? Porque alguns usam a teoria exatamente ao contrário. Aquilo que eu sei deveria me levar para aquilo que eu preciso. Aquilo que sabemos pela informação precisa nos levar àquilo que nós precisamos através de relacionamento. Mas por que é que eu digo que alguns invertem esse processo? Porque às vezes nós achamos que sabemos tanto de determinado assunto que nós nem valorizamos mais a prática daquilo que aprendemos através da informação. Nós aprendemos tanto acerca de vamos dar um exemplo, oração. Às vezes a gente faz um seminário de oração, faz um curso sobre oração, faz um estudo sobre oração, e de repente mas eu sei muito de oração. E aí a gente nem pratica, porque já acha que já sabe tudo. Mas aquilo que eu sei, precisa me levar para a oração. Aquilo que conhecemos e sabemos não é para nos afastar, é para nos aproximar daquilo que precisamos. Se é a oração no caso, né? Querido, entenda isso. Só informação não basta. Às vezes a gente acha que sabe tanto, fala: eu não preciso praticar, porque eu já sei tanto, já conheço tanto. Eu sei tanto de Deus que eu nem preciso me relacionar com Ele. O que você sabe, o que nós sabemos de Deus é para nos relacionarmos com Ele. A fé é para a gente se relacionar. Ele não dá fé para a gente saber. A fé é para relacionar. Por quê? O saber está aqui, o conhecimento está aqui. Quem aqui está vendo a Bíblia? Alguém não está enxergando essas letras? Então eu não leio a Bíblia pela fé. Eu vejo. Quem está vendo Deus? Eu não preciso, né? Aqui eu vejo, ó. Agora eu não estou vendo Deus, então eu me relaciono pela fé. Então a fé que Deus nos dá não é para a gente ter muito conhecimento, é para a gente se relacionar com Ele. Agora o conhecimento nos leva ao relacionamento. Vou dizer algo para você, né? O conhecimento nos liberta para o relacionamento. Em nome de Jesus, que todo conhecimento que vier sobre nós seja para nos libertar para um relacionamento com Deus. Seja para a gente entender que precisa ainda mais, né? Foi como eu disse, às vezes nós fazemos seminários, estudos, cursos, obtemos muita informação, e o que fazemos? Paramos nisso. Eu já sei tudo sobre esse assunto. Eu sei tanto que eu já não preciso nem praticar mais. Essa informação precisa me levar a praticar ainda mais, a entender a importância, a utilizar isso para ir mais fundo. O que é que eu preciso para falar sobre informação, sobre oração, gente? O que é que alguém precisa para ensinar alguém sobre oração? O que é que alguém precisa para falar sobre oração para alguém? O que é que precisa? Informação. Se você tiver informação, você vai dizer para a pessoa: você nunca... Não revela, irmão, não revela. Não levanta a mão. Mas você nunca aconselhou alguém a fazer tal coisa em Deus que o Espírito Santo estava dizendo assim: mas por que você não faz antes? Você ensina tão bonito. Você tem tanta informação para ensinar. Transforma essa informação em prática. O que é que uma pessoa precisa saber para falar para outra acerca de oração? Informação. Olha, 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. Jesus diz em Mateus 6:6, vai orar, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e fala com o Pai que está. Não é assim? Jesus ensinou os discípulos a orar. A gente tem muita informação. Então, para falar de oração, nós precisamos do quê? Informação. Mas para orar, nós precisamos do quê?
Se para falar precisamos de informação, para orar precisamos de intimidade. Você fala muito tempo com alguém que você não é íntimo? Coisa desagradável é conversar com quem não conhecemos. Coloca você e um outro desconhecido dentro de um quarto e fala, conversa aí. Então, para falar de oração, a informação basta. Agora, para orar, irmão, é necessária intimidade. É necessário buscar, é necessário mergulhar, é necessário ser profundo, é necessário ter essa intencionalidade. Sabe, falar, eu falo disso porque é triste. Às vezes a gente pode ter muita informação sobre oração, mas quando fala de orar, para a gente é cansativo. Às vezes a gente tem muita informação sobre um assunto, mas quando chega a hora da prática, para a gente parece um martírio. A gente sabe tudo sobre todas as teses sobre a oração, mas na hora de orar, eu tenho que orar. Por quê? Porque tem informação, mas não tem a prática, não tem o relacionamento, não tem a intimidade. Sabe, não tem, como eu disse, não tem assunto. Até quando vamos ser homens que temos assunto com tudo e qualquer homem, menos assunto com o Pai? Puxamos conversa onde for, mas não temos. Fala de orar 10 minutos, a pessoa entra em colapso. Nós tínhamos aqui antes, lembra, 1 hora, e você acha que a gente não percebia como é que era às vezes? Porque falar de oração é fácil, mas orar é outro lado. Então nós precisamos ter essa informação, mas ter também essa prática. Falar sobre oração mostra o que nós sabemos. Só lembrando, nós estamos falando de profundidade, de fazer a obra em profundidade, de carregar, manter, edificar essa obra que somos nós primeiramente em profundidade. Superficialidade, falar de oração. Profundidade, orar de verdade. Quando eu falo de oração, eu mostro o que eu sei. Mas quando eu oro, eu mostro quem eu conheço. Quer saber se alguém ora? Não pede para a pessoa te falar o que é oração, como é. Pede para ela orar. Quer saber se alguém conhece do outro? Pede para ela conversar. Você vai ver, olha, sabe. Tá, irmão, aqui eu me apaixonei pelo Cleitinho. Não é idolatria não, irmão. 1,5 m, mas começou a orar com autoridade, sabendo, sem pressa. Não veio aqui, falou um monte, como ele mesmo disse, não vim aqui encher vocês de versículo. Não que isso seja errado, não, nós amamos a Bíblia e queremos base bíblica, amém? Mas é tão lindo ver que tem intimidade daquilo que fala, que não é apenas uma falácia, que não é apenas uma informação, não, é um conteúdo. É uma autoridade naquilo que fala, é o que? É uma profundidade. Às vezes a gente pode vir e falar de oração, falamos 1 hora, mas daí oramos 5 minutos, porque não temos assunto para orar. Revelamos que estamos fazendo uma obra, mas na superficialidade. Tudo isso é para a gente aprender, irmãos. Amém? A gente quer fazer a obra do jeito certo. Às vezes a gente está com tanto conhecimento, Eu me lembro que certa vez não no final, mas já quase no fim da vida de Billy Graham, um dos maiores evangelistas que já houve, foram fazer uma entrevista para ele e perguntaram: Billy, depois de tantos anos, de tantas obras, de tanta coisa feita para Deus, se hoje você pudesse voltar atrás, você pudesse mudar algo, o que você faria? Você mudaria algo? E ele disse: sim, eu faria menos conferências e passaria mais tempo com Deus. Olha o que ele está dizendo. Eu passaria mais tempo na profundidade. Eu passaria mais tempo me aprofundando em Deus. E pensa quem está falando. Um dos maiores evangelistas do mundo. Alguém que é conhecido como pastor dos Estados Unidos da América. Diz uma história que antes dele receber esse título, foi colocado uma equipe do FBI para investigá-lo. Pensa, irmãos, alguém, não precisa nem uma equipe do FBI para nos investigar, irmão. Estou falando de nós já, irmão, aqui, tá, calma. E aí foi uma equipe de...
É só olhar o Facebook, diz o Mateus, olha, vejo que tu és profeta. Não é? Aí uma equipe lá investiga e olha, pode dar esse título de pastor dos Estados Unidos. E aí o que esse homem diz antes de acabar a vida? Olha, se eu pudesse mudar, eu teria menos agendas e passaria mais tempo com Deus. Eu teria menos, e olha o que ele estava fazendo era errado, não, ele estava pregando, pessoas estavam sendo alcançadas, não, o mover de Deus, mas ele está dizendo, se eu pudesse mudar a fórmula de fazer a obra que eu fiz, eu faria diferente, eu passaria ainda mais tempo na profundidade, eu passaria ainda mais tempo com Deus. Então olha só, até aqui entendemos da onde os elementos, sobre de onde encontrar esses elementos. Agora vamos pensar um pouco sobre o valor desses elementos. Pensa um pouco sobre quanto custa o feno, quanto custa a palha. O valor da madeira é um pouquinho maior do que o feno e a palha, mas mesmo assim não se compara de maneira alguma ao outro grupo. Sabe, os dois primeiros, a palha e o feno, não valem quase nada, e o terceiro, ainda que custe, não chega nem de longe ao custo do ouro, da prata, das pedras preciosas. Sabe o que Paulo me ensina aqui também, com essa questão, essa explicação, esse conselho acerca dos elementos? Que haveria gente fazendo a obra de Jesus, no alicerce certo que é Jesus, mas uma obra que não custa nada. Uma obra, e a obra, deixa eu te dizer isso com amor, querido, a obra que não custa nada, também não vale nada. Haveria pessoas fazendo a obra de Deus, que não haveria um preço, um valor nessa obra, né? Que não lhes custasse nada, e aquilo que não nos custa nada, também não vale nada. Eu quero ler com você uma passagem aqui de 2 Samuel, capítulo 24, se tem um homem que entende de valor nas coisas de Deus, esse homem é Davi. Um homem segundo o coração de Deus. 2 Samuel, capítulo 24, a partir do verso 1, faz lá aquele censo, que ele decide fazer por ele, e como não era vontade de Deus, depois vai vir o castigo, né? Mas ali também vai depois haver o perdão. Mas olha o que diz aqui no versículo 18. 2 Samuel, capítulo 24. Davi faz o censo, Deus não mandou fazer o censo, vai vir ali, ainda vai dar a opção dele escolher o castigo, como que ele queria, e aí Davi vai se posicionar, Deus vai dar lá três opções para ele, e aí o povo vai ser castigado, até que chega um momento que Davi diz assim: Senhor, quem errou fui eu, quem pecou fui eu, não puna o povo. Olha como é bom ver gente que faz a obra, não na superficialidade, na profundidade, gente que faz a obra não sem valor, uma obra que tem preço. Ele estava se posicionando dizendo: Senhor, lembra que foi falado aqui do Moisés? O que Moisés faz? Moisés intercede pelo povo. O Davi vai dizer o que? Senhor, esse castigo era meu, não do povo, não puna o povo. E Deus vai dar ali a chance de Davi se retratar. Verso 18, olha o que acontece. Vamos ler o 17 primeiro. Ao contemplar o anjo que estava matando o povo de Israel, exclamou Davi a Yahvé: Fui eu quem pecou. Só eu sou o culpado da iniquidade. Essas pessoas não passam de ovelhas que mal fizeram. Irmãos, hoje, quando algo dá errado, qual é a primeiro comportamento, a primeira posição das pessoas? A culpa é dele. Eu fiz isso porque ele fez aquilo para mim. Não é assim? Hoje as pessoas não são assim, elas se justificam culpando os outros. Davi está dizendo: ninguém tem culpa, a culpa é minha. E ele está dizendo: só eu tenho culpa. Venha, pois, sobre mim o teu castigo, e sobre a minha família a tua correção. Olha, quem está andando em profundidade, quem tem valor naquilo que faz, reconhece os seus erros. Não minimiza erro apontando o erro do outro, e mais está disposto a ser corrigido. Mais do que ser corrigido, está disposto a ser castigado, E nesse mesmo dia veio Gade era o profeta, à presença de Davi, e lhe orientou:
sobe e ergue um altar ao Senhor, na eira de Araúna, o Jebuseu. Sem demora, subiu Davi, segundo as instruções de Gade, como o Senhor lhe ordenara. Assim que Araúna viu o rei e seus soldados dirigindo-se ao seu encontro, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto rente ao chão, e declarou: o que desejas, meu senhor e rei, de teu servo? E Davi respondeu: adquirir de ti este terreno e edificar nele um altar no meio da minha gente. Então declarou Araúna a Davi: que o Senhor meu rei a tome para si sem pagamento, e a ofereça em sacrifício como te aprouver. Eis aqui também os bois para o holocausto, o sacrifício totalmente queimado, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Você entendeu? Davi se posiciona diante do Senhor, o Senhor vai dar instrução acerca do anjo ali do altar, na eira de Araúna. Davi obedece. Quando chega na eira de Araúna, e de longe ele vê Davi chegando, ele diz: olha, o que o meu rei deseja? Olha, eu quero essa eira, eu quero esse terreiro, eu quero esse terreno, eu quero esse espaço, porque eu quero adorar ao Senhor. E o que o homem faz? Ele faz: olha, não pega só a eira, eu dou a eira, eu dou o terreno, eu dou os bois, eu dou o debulhador, eu dou tudo. Olha só, gente, o que está. Alguns já diriam: olha a mão do Senhor agindo, olha Deus abençoando, olha Deus indo além, né? Eu só precisava da eira, o homem já deu, vai dar os bois. E aí o que Davi faz, né? Ele vai dizer, ó, que o Senhor aceite, ó, o servo do Senhor, meu rei, tudo entrega de boa vontade ao rei. 23, e concluiu Araúna, que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Verso 24, qual foi o posicionamento de Davi? Davi diz: contudo, a Bíblia diz: contudo o rei replicou a Araúna, Davi: não, eu faço questão de comprar a tua eira por preço justo. A obra de Deus precisa ser feita, amém? Mas tem que ser feita de maneira justa. Davi está dizendo: olha, eu pago o preço justo. Por quê? Porque eu não quero oferecer ao meu Senhor algo que a mim não custe nada, algo que a mim não teve um custo, pois eu não quero oferecer ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. E Davi pagou pela aquisição do terreiro e dos bois 50 peças de prata. Davi construiu ali um altar ao Senhor e lhe ofertou holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Em seguida, o Senhor demonstrou seu amor leal para com o povo, aceitando as súplicas em favor da terra, e extinguiu-se toda a praga que assolava Israel naqueles dias. Olha só, Araúna não quer cobrar nada, olha, não quero cobrar não, mas Davi quer pagar o preço. Hoje a gente pode escolher se quer fazer uma obra com preço ou sem preço. Hoje a gente pode escolher se quer fazer uma obra de valor ou sem valor nenhum. Hoje a gente pode escolher se quer fazer uma obra que custe ou que não nos custe nada. Só que aquilo que não nos custa nada também não vale nada. A questão não é nem o quanto custa, a questão é quanto vale. Quanto vale para Deus isso que eu estou oferecendo? E não estou falando de dinheiro, não estou falando de oferta, estou falando de vida. Estou falando da nossa obra, estou falando do nosso envolvimento no reino, no reino que já entendemos que fazemos parte. Sabe, hoje muitos querem fazer a obra sim, querem. Hoje não falta gente que queira fazer a obra. Hoje o que mais tem é gente querendo fazer a obra. Sabia disso? É só colocar, tem igreja que já tem quase isso, há vagas. Gente para fazer a obra não falta. O que falta é gente que está disposto a fazer uma obra que vale alguma coisa. Uma obra que não seja feita na superficialidade. Uma obra que não seja feita sem profundidade. Uma obra que realmente custe. Pastor, mas a salvação é de graça. Parabéns, a salvação é de graça. Mas a obra vai te custar tudo. Porque alguns não se envolvem. Porque alguns não trabalham, porque alguns não querem se alinhar para trabalhar, porque isso vai me custar tempo, vai me custar força, vai me custar. Salvação é de graça, é pela fé, glória a Deus, mas a obra vai nos custar
tudo. E Davi estava disposto ao quê? A pagar o preço. Agora, por outro lado, né? Falamos que a palha, o feno, a madeira não vale nada. Quanto vale o ouro? Qual o valor da prata? Qual o valor das pedras preciosas? Valem muito. Tem muito valor. Você já viu alguém brigando por feno? Já viu alguém brigando por palha? Mas certamente você já viu alguém brigando por ouro, prata, valores. Ouro vale, prata vale, pedras preciosas têm muito valor. Então, se de um lado existe pessoas fazendo uma obra sem valor, glória a Deus, que existe um povo que faz a obra, edifica uma obra que tem valor. Uma obra que tem valor diante de Deus, que tem custo, que tem preço, mas que tem... Às vezes a gente quer fazer a obra, mas não quer orar. Às vezes a gente quer fazer a obra, mas não quer estar... Por que as pessoas muitas vezes não caminham fazendo? Porque a gente diz assim, irmão, aqui para fazer a obra, o que a gente pede, primeiro caminha, né? Seja um membro. Aí vem para os cultos ouvir a palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Vem para o culto de ensino, ser ensinado. Vem para a semana da oração. Vem para a semana do partir do pão. Não, mas não é isso que eu quero tocar, mas para tocar tem um custo, ser crente, ser cristão. Não, mas eu quero pregar, mas para pregar tem um custo, ser pregado. Primeiro tem um caminho, então a gente precisa compreender, e graças a Deus. Eu sei que nós já ouvimos aqui, algumas vezes, foi falado semana passada, eu mesmo já falei, a historinha do pai que lava lá o carro com o filho e diz, não tem problema, ele está lambuzando tudo o carro, mas o importante é que ele está comigo. Já ouviram, né? Está lá o pai fala, a criancinha, 4 anos, pai, posso lavar o carro? Pode. Aí o pai está lavando e o menino está sujando. Mas o importante é o filho estar perto do pai. Amém? Amém, graças a Deus por isso. Mas ensaboar o carro não significa dirigir o carro. Estar lavando do lado de fora não significa estar no controle do carro. O pai gosta do filho perto? Gosta. Mas não é porque o pai gosta do filho perto que vai dar a direção do carro para alguém que ainda não sabe dirigir. Porque o pai não quer que o filho morra. O pai não quer que o filho se mate fazendo aquilo que o pai deixou fazer. Qual é o pai que vai dar algo que bote em risco a vida do seu filho? O filho que Deus precisava entregar, Ele já entregou, Jesus. Então hoje nós vamos fazer? Vamos. Mas nós precisamos compreender que não é de qualquer jeito, de qualquer forma. Sabe, a Bíblia, ela não está aqui à toa, a Bíblia não está aqui de maneira desnecessária. Vamos ler lá Jeremias? Vamos ler, eu quero ler hoje. Eu sempre estou lendo, né? Mas cada vez nós vamos ler mais ainda. Jeremias 48:10. Estamos fazendo uma obra, amém? Você está envolvido na obra? Amém, glória a Deus. Então pensa na edificação aí, ó. Jeremias 48. Pastor, precisa ser perfeito para fazer a obra? Não. Só precisa estar disposto a aprender, a ser aperfeiçoado em Deus dia a dia, né? Jeremias 48:10. Eu vou ler a minha versão aqui, irmão, e não é eu falando, é a Bíblia. Bíblia King James atualizada. Desgraçado, está na Bíblia aqui, irmão, estou lendo a Bíblia, olha. Desgraçado o que faz com negligência o trabalho do Senhor. É forte, né? Eu não seria louco de falar essa palavra se ela não tivesse escrito aqui. Está aqui na minha Bíblia, não sei se aqui está assim. Olha lá, está lá. Ó. Desgraçado. Irmãos, fica na bênção, fica na paz. Versão de Bíblia é você que escolhe. Eu gosto muito da King James, a ACF, Almeida Corrigida Fiel. Por quê? Porque elas são o mais próximo do original, né? Algumas das mais próximas. Porque às vezes eu digo assim, essa palavra parece forte, aí você lê na sua, fala aí uma outra que fala na sua versão. Vamos ver as versões mais fofas que tem. A maldita é forte. Eu quero uma mais fofa. Deve ter alguma mais fofo. O que tem aqui na sua? Amaldiçoado já deu. Olha, maldito. Amaldiçoado.
Porque às vezes a gente vai procurar algumas versões que fica mais suave para eu. Mas existe algumas que você vai ver como muda bastante, né? Perde um pouco da essência. Então olha aqui, vamos lá. Desgraçado o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que poupa a sua espada. Quem está com a espada aí? Glória a Deus. Não poupa a espada, irmão. Usa a espada. Maldito aquele que poupa a sua espada de derramar o sangue do juízo divino. Estou falando para você sair ferindo ninguém, matando ninguém. Não é para ser um Pedro, tá? Cortando a orelha de ninguém. Não é isso, irmãos. Mas será que às vezes a gente não é relaxado assim? De relaxar quando tinha que falar a verdade? Ser pontual no que a Bíblia diz? Observa lá, 2 Timóteo, capítulo 2 e 15. 2 Timóteo, capítulo 2 e 15. Você já parou para ver o tanto de escândalos envolvendo pessoas relacionadas à obra de Deus? Na última semana, irmão, o que apareceu de escândalos na mídia aí? Coisa feia. Quantas pessoas não estão se afastando do caminho do Senhor? Quantas pessoas não colocam todos os pastores, todos os pregadores nesse mesmo balaio? Será que a gente está sendo ruim de ensinar a verdade? Será que a gente que está sendo duro dizer, gente, a gente precisa aprender, a gente precisa ter responsabilidade com aquilo que... Gente, nós não estamos aqui para acusar eles, né? Oramos pela misericórdia, mas eu oro para não ser um deles. Nós oramos para que não sejamos um deles. Olha o que diz 2 Timóteo 2 e 15. Procura isso sim, apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro. Quem é obreiro, irmão? Obreiro é quem faz uma obra. Mas a palavra de Deus não está dizendo, procura isso sim, se apresente como um obreiro qualquer, se apresente de qualquer... Não, aprovado diante de Deus, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Por que a Bíblia não diz assim, procura te apresentar como um obreiro aprovado diante do homem? Porque tem coisa que o homem aprova que Deus não aprovou. Porque tem coisa que o homem está aprovando que a Bíblia não aprova. Por isso ele está dizendo, procura apresentar aprovado sim, mas primeiro diante de quem? Primeiro diante de Deus. Aquele que é onisciente, aquele que é presciente. Ele não só sabe todas as coisas, como ele sabe antes mesmo de ocorrer. Antes mesmo da gente pensar, ele já sabe. Então ele está dizendo, primeiro apresenta-se diante de Deus. Vamos mais um ali, volta, 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo 3, nós não vamos ler ali, mas é as recomendações aos líderes. E ali, Paulo faz inúmeras recomendações a Timóteo, recomendar aos líderes, aqueles que desejavam, né, se envolver na obra. E ele faz lá uma relação de coisas. E eu acho tão lindo, porque ele fala, acho que mais de 12, 13, 14 ali pontos. E desses... pelo menos 12 tem a ver com o ser, e apenas 2 com o fazer. O que é que Paulo está dizendo? Gente, é mais importante ser do que fazer. Você falou a semana isso, né? É mais importante ser do que fazer. Ele vai dar 12 pontos, 13, 14, eu não contei ali, mas ele fala ali, né? Deve governar bem a sua família, sabendo educar, e aí ele vai, né, não ser recém... Então ele faz mas tem mais a ver com o ser do que com o fazer. Tem mais a ver com a profundidade do que com a superficialidade. Posso falar um negócio que o rapaz falou para você na empresa lá? Mateus estava num processo seletivo, estava procurando emprego, glória a Deus, graças a Deus. Arrumou, glória a Deus, Deus seja louvado. Menino muito inteligente, graças a Deus, fez, acho que mandou para algumas ali, chamaram 3 ou 4, 2 já era para ir trabalhar, fez as entrevistas, e ele pôde escolher onde ele iria. Glória a Deus, né? Eu fiquei muito feliz. Falei para ele, se merece, Deus abençoe. Ele começa a trabalhar segunda-feira, e passou num processo, foi contratado ali na Bioagro, mas desde o início a moça já falou, né, acerca de ser cristão e tal. E nessa semana ele foi levar os documentos. Aí chegou na empresa para entregar os documentos, e aí ele falou, passei por entrevista com 2 ou 3, e teve um deles que era o mais
dureza, assim, o brutão mesmo. E aí quando eu estou chegando ali, de cara com quem que eu dou? Com o brutão, porque é assim, a vida é assim. E quando eu estou chegando, ele me viu, ele falou assim, Mateus, vem cá. Estava só entregando os documentos. E ele disse assim para o Mateus, cara, fazem 9 anos que eu prego o evangelho nessa empresa. Você não me vem aqui envergonhar o nome de Jesus. O duro é que a gente acha ruim falar isso na igreja. Hoje é uma empresa, alguém dentro da empresa dizendo, eu tenho conduta, e se você é cristão, não me venha fazer presepada aqui. Ele entendeu? E ele falou, cara, pai, eu achei muito legal. Eu também. Só Deus sabe o quanto. Mas não é, gente? Pensa. Quantos lá não pode ser alcançado? E o cara está lá e ele sabe o que está passando lá dentro nesses 9 anos. Então, vamos pensar 2 vezes antes de falar que somos crentes, às vezes. É melhor não falar nada, então, se não está disposto a pagar o preço. Ah, não vou fazer isso aí porque isso não é para mim. Ué, você não é o cristão ali? Não é a luz? Não é o sal? E aí? Ele não obriga ninguém. Ele disse, você tem que vir após mim? Não. Quem quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E então me siga. Eita Deus maravilhoso. Um dia nós estávamos conversando lá, entramos no assunto de Judas, né? Não sei se você já parou para pensar em Judas. A gente quase não pensa em Judas. A gente pensa em Paulo, Pedro, João, Elias, Eliseu, né? Mas em Judas quase ninguém pensa. Mas até o Mateus estava compartilhando algo que ele ouviu e eu também fiquei pensando acerca disso. Irmão, você consegue imaginar Deus dizendo assim, eu vou criar o Judas só para lascar a vida do sujeito? Você consegue imaginar? Eu não consigo, irmão. Ó, Judas, você vai nascer na barriga da sua mãe, vai crescer, mas eu tenho só um propósito, te lascar. Sabe o que eu acredito? Que Judas vai crescendo. E crescendo com as suas condutas, Judas vai se encaixando na vaga disponível. Crescendo, Judas com o seu... Tá lá a sacola. Judas vai lá e... Tá lá a mulher adorando. Judas dizendo, para que tudo isso? Para que essa extravagância na adoração? Tá entendendo? Tá roubando a sacola, tá reclamando da adoração. Eu acho que Deus começa a dizer, opa, acho que a vaga vai ser ocupada. A vaga de X9, de traidor, vai ser ocupada. Alguém tem as características. Sabe, é isso que a gente está falando, de ser profundo, de ter valor na obra de viver aqui, na vida nós estamos... Esse texto não tem a ver com salvação, irmãos, porque fica claro isso lá depois. Mas tem a ver com galardão, tem a ver com a recompensa, né? E aí nós precisamos pensar acerca de como estamos vivendo. Então essas observações de Paulo, essas instruções quanto à obra, elas são muito importantes. Por quê? Porque e eu acredito que vai ser, pelo menos por um bom tempo, assim. Toda obra precisa ser inspecionada. Toda obra, se é uma obra legalizada e não é clandestina, escondida, vai chegar um dia que vai passar a inspeção naquela obra. Ó, estão construindo, então encosta o carro da prefeitura, vão fazer uma inspeção nessa obra para ver se está tudo de acordo. Era assim no tempo de Paulo, é assim até hoje. Só que o que Paulo está dizendo, ele está dizendo assim, gente, aquele que edifica uma obra sobre o alicerce que é Cristo, se os elementos forem ouro, prata, pedras preciosas, palha, feno ou madeira, ele não diz assim, vai ter um dia que vão fazer uma vistoria. Ele diz, naquele dia vai haver a inspeção. Naquele dia vai haver a conferência. Naquele dia vai haver a fiscalização. E essa fiscalização vai revelar quais elementos nós usamos na obra que nós estávamos edificando. Naquele dia, essa obra vai ser inspecionada. Cantamos, pregamos, servimos, ajudamos, ensinamos, socorremos. Mas naquele dia, essa obra vai ter uma inspeção. Essa obra vai ser... Isso pode nos dar alegria ou muito medo. Deveria dar medo, nós temos que ter o temor.
Mas essa obra será inspecionada. Tem dia. Um dia nós não sabemos, mas sabemos que vai ter. Naquele dia, observe lá que o D do dia não é minúsculo, é o D maiúsculo. O grande e terrível dia. Por quê? Porque ele vai olhar e vai dizer: olha, esse construiu com ouro, parabéns. Esse construiu com feno. Né? Aqui não é para julgamento, aqui é para galardão. Então a obra está acontecendo e chega um dia que o fiscal vai vir para fazer a verificação dessa obra. O que está passando pelos homens não vai passar por Deus. O que está passando, né? Então o que Paulo está dizendo é que chegará o dia da inspeção da obra. E a inspeção trará a revelação de como e com o que foi feita essa obra. Quando eu entendo isso, querido, eu entendo que pior do que ser corrigido hoje é ser rejeitado naquele dia. Pior do que ter a minha obra corrigida hoje é naquele dia o Senhor dizer: essa obra era superficial, essa obra não valia nada, mas sabe, eu prefiro que a obra que nós estamos fazendo seja corrigida hoje do que rejeitada naquele dia, do que deixada de lado naquele dia. E olha a expressão: com o que vai ser, pastor? Com uma trena? Não, vai ser pelo fogo. Vai ser provada pelo fogo. A Bíblia diz ali que será o fogo, né, que provará o quê? A qualidade da obra. Verso 13 de 1 Coríntios 3. Sua obra será manifesta, porquanto o dia, D maiúsculo, a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. 2 pontos importantes e encaminhamos para o fim. O que o fogo vai provar? O que o fogo vai provar? Não, eu não escutei. O que o fogo vai provar? A qualidade. Não tem a ver com quantidade. Tem a ver com qualidade. Não é quanto foi feito, é como foi feito. Deus é justo, irmãos. Deus é justo. O fogo provará a qualidade. Então o alvo da inspeção não tem a ver com quanto você fez. Mas, e por isso com isso eu não estou dizendo que é para você não fazer, tá bom, irmão? Nós podemos ter quantidade com qualidade. Mas a questão principal não é quanto, mas é como. Se eu quero fazer mais, eu vou fazer com elementos mais fáceis. Eu não tenho tempo de ir na profundidade. Eu pego no que está superficial e vou construindo. Mas naquele dia ele não vai dizer: mas você fez tanto quantidade que eu vou ter que relevar. Não. A questão tem a ver com a qualidade. E eu não sei se você já entendeu isso, mas se nós lemos a Bíblia aí, nós vamos ver que Deus sempre primou pela qualidade. Deus parou obra com quantidade porque não tinha qualidade. E Deus levantou obra sem quantidade porque tinha qualidade. Deus nunca precisou de quantidade. Na verdade, toda vez que tinha quantidade, Deus deu um jeito de dispersar. Talvez porque muitas vezes no meio da quantidade se perde a qualidade. Oi? Sabe para que serve mais madeira junto? Só para queimar mais rápido. Sabe por que serve mais palha junto? Só para queimar mais rápido. Mais feno junto? Só para queimar mais rápido. Sabe, o homem pode se impressionar com quantidade, mas não Deus. Hoje vivemos tempos assim, irmãos. Como é triste isso. Você tem visto aí os pastorzinhos das igrejas de meia dúzia de crente dando escândalo? Aquela igrejinha pequenininha que quando você entra você ainda sente a presença de Deus. Aqueles pastores que têm temor pelas 6 ovelhas que eles cuidam. Mas o que tem valor é a quantidade.
Quantidade é bom, desde que se mantenha qualidade. Qualidade, né? Já viu lá acerca do sacrifício? Deus fala, dá o derradeiro, não, as primícias. Por quê? Porque conforme a quantidade vai perdendo a qualidade. O primeiro é o primeiro novilho, a primeira cria, tem tudo de melhor, mas tem 20. Preze pela qualidade. Deus não se impressiona por quantidade. Deus nunca precisou de quantidade. E o que acontece com o feno exposto ao fogo? O que acontece com a palha exposta ao fogo? O que acontece com a madeira exposta ao fogo? Vai demorar mais que a palha, vai demorar mais que o feno, mas acredite, vai se consumir, vai virar cinza. A obra que é feita na superficialidade, a obra que é feita sem valor, vai queimar. No dia da inspeção, vai queimar. Mas a obra que é feita na profundidade, na dependência, na busca, que tem custo, que tem valor, que tem preço. O que acontece com o ouro no fogo? O que acontece com a prata no fogo? Pensa. Vai consumir? Não. Vai brilhar ainda mais. Vai ser ainda mais purificado. Vai perder ainda um pouco das impurezas, né? Olha só. E o que nós entendemos como palha, feno, madeira, o que nós entendemos com essa obra feita na superficialidade, sem valor, querido, é aquela obra que a gente faz para o nosso eu. É aquela obra que a gente faz para a gente ser reconhecido. É aquela obra que a gente faz para que as pessoas olhem para nós. É aquela obra que nunca glorificou a Deus. Mas pastor, a pessoa fala que mas o Paulo não disse sobre o alicerce que é Jesus, for colocada palha, feno e madeira. O que ele está dizendo? Dá para pôr? Dá, não vai permanecer, mas dá para pôr. Então o que é palha, feno, madeira? Aquilo que a gente faz para a gente, né? Essa obra que não permanece, que fazemos para a glória do nosso eu. Mas o que é o ouro? A prata, as pedras preciosas. Por favor, se coloque de pé. O que é o ouro, a prata, as pedras preciosas? Se a palha, feno, madeira vai consumir, a prata, o ouro, as pedras preciosas vão permanecer. A obra que nós estamos fazendo hoje, em nome de Jesus, no alicerce que é Jesus, vai permanecer naquele dia? Será que ela vai permanecer ou vai acontecer como a palha, feno e madeira que diz que trouxe prejuízo, causou dano? Então que obra é essa que vai permanecer naquele dia que o fogo não vai consumir? São aquelas que foram feitas apesar de nós. Se palha, feno e madeira é aquela que a gente faz para que apontem, olha como você prega, como você canta, como você ensina, como você evangeliza. Uau, você... O ouro, prata, pedras preciosas é aquela que, apesar de nós, homens falhos, limitados, apesar de nós, glorificam a Deus, são para a glória de Deus. Quando a gente entende isso, a gente já não fica mais esperando agradecimento por aquilo que a gente fez, se é para a glória dele. Eu só posso reclamar do que eu não recebi se eu acho que deveria ter recebido. Mas como eu posso querer ter recebido aquilo que pertence só a Deus? É dele, é só dele. E o ouro, a prata, as pedras preciosas são essas obras que apontam exclusivamente para Deus. Segundo ponto, que ele fala lá, o fogo provará a qualidade da obra de cada um de vocês. Fala de qualidade e fala de individualidade. Vai ser individual, cada um.
Não vai dar para dizer, não, mas a igreja fez, a irmã lá não fazia, o irmão... Não, é individual. Hoje a gente pode até tentar minimizar jogando os outros, mas naquele dia não vai dar. Ele está falando aqui, ó, a sua obra será manifesta porquanto o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Individualidade. Aqui não é coletivo, aqui é indivíduo. Aqui nessa passagem nós também encontramos 3 tipos de servos, queridos, e nós somos servos. O primeiro servo é o servo prudente, que edifica com ouro, prata e pedras preciosas. Está entendendo que não tem a ver com os valores disso, tem a ver com profundidade, com relacionamento com Deus, dependência. Então o primeiro é o prudente. O segundo indivíduo aqui, ó, que aparece aqui, o verso 15: se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, ainda assim será salvo, mas como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. O segundo indivíduo é o que não é prudente. O primeiro é o prudente, que constrói com os elementos certos. O segundo é o que não é prudente, que constrói com os elementos errados. E o terceiro, versos 16 e 17: não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A primeira é prudente, o segundo não é prudente, e o terceiro é tolo. É tolo porque é aquele que prejudica o edifício. Um constrói certo, outro constrói errado, e outro tenta derrubar o que foi construído. Outro tenta derrubar aquilo que foi edificado, tenta destruir o que foi edificado. A obra do prudente permanecerá e haverá galardão. A do não prudente não vai permanecer, vai haver prejuízo, vai se salvar, chamuscado, a Bíblia que diz, como quem passa pelo fogo. E o terceiro, o tolo, não vai ser o pastor que vai destruir, não vai ser a comunidade Tetelestai que vai destruir. Ele diz: se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este quem? Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Que santuário ele está falando?